E nesse primeiro vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse universo das picapes, né? Eu vou mostrar para vocês 3 opções de picapes década de 60, década de 70 e década de 90, que tem 3 modelos icônicos, né? A gente tem aqui de um lado a Ford Ranger Splash nessa bela cor amarela, Chevrolet C10 e a Ford F100 com motor V8. Qual delas você levaria para sua garagem? Diz aí para mim. Vamos para 1968, a gente está falando aqui dessa linda Ford F100, que está à venda aqui na ZN Garage, nessa bela cor azul, e ela tem vários detalhes interessantes que eu vou mostrar para vocês. Primeiro que década de 60, né, ainda não existia aquela preocupação com o consumo de combustível, ela tem um motor V8, nesse caso aqui um V8 292, derivado do Galaxy, né? Olha, a gente já teve picape para passear e trabalhar com o motor V8. A Ford F100, nesse ano, ela trouxe uma inovação bem interessante, que era a suspensão Twin I-Beam, né? Essa suspensão independente que dava para ela um conforto de automóvel. Então ela era muito mais confortável do que os modelos que a gente tinha aqui até então. E nessa fase ela ganhou esse novo farol, que era o farol, aqui ele é meio oval, né, mas a gente pode considerar que ele era retangular. As primeiras, elas eram bem parecidas com o modelo americano. Essa versão aqui já tinha um pouco mais a nossa cara. Nessa época a Ford dominava esse segmento, ela tinha mais de 300 concessionárias pelo Brasil. Mas se você olhar aqui comigo a traseira, temos alguma mudança aqui, né? O que a gente tem de diferente nesse carro, que é todo customizado azul com teto branco? A gente percebe que essa caçamba dela é diferente, porque ela tem o step side, tá vendo? Step side, que é essa parte aqui, que é um suporte aqui para você poder subir no compartimento dela, aqui que a gente chama de step side. Isso é uma coisa antiga, né? Uma invenção na época que já era antiga, lá dos americanos, e essa versão aqui com step side tem uma caçamba que na verdade veio da Chevrolet Marta Rocha. Pois é, então a coisa ficou aqui com uma customização bem legal. A caçamba tem um vão bem grandão, acesso ao tanque de combustível por aqui, um deck de madeira legal. Essa roda aqui é linda, né, com faixa branca, tá vendo, ó, com o embleminha ali da Ford. A calota metálica ficou bem legal, o resultado visual dela é bem bacana, sem falar no motorzão do Galaxy. E aqui o motor dela, como eu falei, né, é um motor V8, é o 292, era o motor que vinha no Galaxy, né? O Galaxy chegou em 67, mas ele já usava o motor da F100, o 272, o 292, que é esse aqui. Depois a gente teve uma evolução no Landau, após 76, que era o V8 302. Esse aqui é um 292 com câmbio manual na coluna, 3 velocidades, como vocês viram. Por dentro, esse modelo tem algumas modificações muito legais. O que é muito bacana é espaço interno, né? É um banco só, um banco inteiriço, grandão também, tá vendo? Muito grande, muito espaço interno. E ela tem algumas curiosidades, né? Primeiro, a gente vê aqui o câmbio dela, é um câmbio manual, é um câmbio na coluna de direção, né? A primeira para baixo, a segunda para lá e a terceira para baixo de novo. E a ré eu coloco para mim e subo um pouquinho e eu engato a ré. O volante dela, volante da época, né? Essa aqui tem várias customizações interessantes, né? Os mostradores aqui, medidor de água, nível de combustível, né? Que é bem melhor do que aquele original, todo horizontal, ó, vocês estão vendo aí, o embleminha da ZN Garage também. A ignição dela é lá do outro lado. E aqui a gente tem um detalhe, porque o som dela é muito bacana, né? Um som Pioneer. Vou até mostrar aqui no todo para vocês, ó. Bem legal, foi feito uma espécie de um móvelzinho para poder colocar esse som. Ela tem alto-falante com Twitter, tem um conjunto bem completo, ó, muito bacana aqui as informações, a plaquetinha da F100, muito bonito, um conjunto muito legal, de muito bom gosto, né? O revestimento veio desde o carpete, a parte do teto, todinha muito bem feita. E claro, tá vendo aqui para você poder viajar no tempo com o pessoal da ZN Garage. E a Chevrolet sempre teve uma história de muito sucesso com utilitários aí no Brasil, e lá na ZN Garage eles têm esta aqui, que é uma belíssima C10 1976. Esse desenho ele foi usado por muito tempo
na linha da Chevrolet, né? A C10 ela rivalizava diretamente com a F100. A C10 tinha base, motor, tudo do Opala, né? Tinha a versão veraneio também. E essa daqui ela tem a caçamba, toda a parte dela de estrutura é original, ó, vocês estão vendo o deck dela também. Ela tem uma cor que é um bege sólido, que é muito típico da época também. Não sei qual você prefere, se a Ford, se a Chevrolet, mas aqui a gente percebe que já tem uma caçamba maior, né? Na Chevrolet um pouco mais alta, essa aqui com alguns detalhezinhos cromados, o emblema que era bem grande. Da C10, essa tá com a roda preta, né? Pneu Hankook. O estilo dela, que ficou muito tempo sendo produzido pela Chevrolet no Brasil, até as últimas veraneio ainda tinham esse mesmo estilo, né? Essa aqui é a 76. Também a parte do para-brisa inclinada um pouco para trás, né? E o estilo interior dela também é muito... E a C10 tinha uma mecânica consagrada, a mecânica 6 cilindros em linha do Opala, que é um motor bem antigo, bem longevo. E aqui a gente tem algumas coisas diferentes, né? Bom, o motor vermelho, o motor 6 cilindros em linha do Opala, ele quase não ocupa nada aqui, né? No cofre, ele é bem limpo, bem tranquilão, né? Tá vendo espaços sobrando aqui. Só que esse carro está alimentado com um carburador, um Weber 40. Então tá vendo, o carburador aqui é um Weber 40 para dar mais desempenho e tá com um 6 em 2 também. Então você tem um desempenho muito mais divertido do que na época e combina também com o visual dela, com essa roda preta, com essa customização leve que foi feita na Chevrolet C10. Uma mecânica tranquila, uma mecânica barata, com um desempenho legal e com o detalhe aí, né, da carburação. O Weber 40 também tira mais desse motor aqui. Legal, e aí, tá gostando do primeiro vídeo aqui da ZN Garage, onde eu tô falando sobre picapes? Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse link com seus amigos via WhatsApp. Mas o tempo passa, a gente falou de década de 60, V8, depois aquela lá, 6 cilindros, né, motor do Opala, câmbio na coluna. Só que o tempo passa, evoluiu, na década de 80 veio muito modelo a diesel, até a álcool. E na década de 90 a gente teve um respiro de picapes a gasolina e modelos interessantes voltaram, como por exemplo a Ford Ranger Splash, que era linda, linda. E essa linda Ford Ranger Splash aqui, amarela, com a faixinha azul, com verde, ela é a cara da década de 90, quando voltaram cores coloridas, né, versões mais focadas no público jovem. A gente precisa lembrar que a Ford Ranger estreou no Brasil exatamente nesse ano, 94, e você tinha versões legais da Ranger, como a Splash, que vinham dos Estados Unidos, né? Essa aqui é uma 4 cilindros, mas a gente tinha a versão 6 cilindros também, além de ser com vários itens, por exemplo, retrovisor pintado na cor da carroceria, a roda dela específica, né, cromada, que era usada também na Explorer, né, os carros da época ali, lembra? Parque dos Dinossauros, você tinha os carros dessa geração, apareciam muito nesse filme. Aqui também a grade pintada amarela, o símbolo da Ford. Ela era moderna, ela era jovial, e nesse tempo o pessoal parou de olhar para picape como carro de trabalho. Essa aqui o foco é totalmente passeio, né? Totalmente um carro para você se divertir. Ela ainda tem esse detalhe aqui do step side, né? Aqui, se você reparar bem, a caçamba ela é destacada, ela tem um ombro mais largo, remetendo a modelos antigos, né? E ela trazia o conforto de um carro. A parte interna também é bem legal. Essa versão aqui todinha original, completamente original. Caçamba, né, ela não tem deck de madeira, ela tá realmente totalmente original, né? Suporte só para colocar uma capota marítima, mas ela tá totalmente original. Na década de 90, consumidor mais novo pirava na Ranger, né? Eu ia falar Ford Ranger, né? Nos Estados Unidos, Ford Ranger. E esse carro é interessante para quem não sabia, o projeto dele, ela foi lançada em 82, é um projeto em conjunto Ford com a Mazda. Posição de dirigir já era muito mais de carro moderno, né? Aquele painel um pouco arredondado dos carros da Ford da época, né? Nesse momento a Ford tinha muitos carros legais aqui no Brasil importados. O Taurus era oferecido aqui, versões como a Ranger Splash, a Explorer chegou a ser vendida aqui. O painel dela era bem completo, né? Marcando em milhas e dentro marcando em quilômetros.
medidor de nível do óleo, da bateria, temperatura do motor, aqui também o tanque de combustível, gasolina, né, essa daqui. Ela já tinha CD player, era uma coisa muito moderna, CD player, que é bem bacana, né, coloca o disquinho aqui, quase não se usa mais hoje em dia, ar-condicionado, e essa versão aqui com câmbio manual e esse porta-objetos que também era uma coisa típica da época, né, porta-latas e garrafas, coisa de americano. Ela tem um consolezinho aqui também, um mini console central, banco muito confortável, console até destacava, tá vendo aqui, ó, podia subir, podia descer e deixar travado, mas um carro que já tinha até airbag de série, né, muito interessante, ela era super equipada. E essa aqui, motor 4 cilindros. E a Ranger, ela diferente das suas antecessoras lá, motor V8, 6 cilindros, ela já tinha um motor 4 cilindros, tá certo? A gente também tinha no Brasil a versão com motor V6, mas esse aqui é um 4 cilindros 2.3, né? Interessante que esse motor é bastante eficiente, apesar de ser um 4 cilindros, ele tira bastante diversão aqui da Ford Ranger, né? O que a gente percebe, ele é naturalmente aspirado, né? Ele tem todas as instruções em inglês do carro preservados, adesivinhos da época, tudo nela é original aqui. E a Ranger fez mesmo muito sucesso nas ruas, era o objeto de desejo aí de quem queria ter uma picape que era muito diferente ali das que existiam na época, né? Ela rivalizava direto com a SS10, lembra dela? Década de 90 também. Elas chegaram quase juntas e tinham o mesmo foco de público, que era o consumidor mais... Mostrei 3 opções de picapes da década de 60, 70 e 90 para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você siga a gente nas redes sociais, @ZN Garagem Oficial. Também a gente está agora no novo canal do YouTube. Compartilhe esse link pelo WhatsApp com seus amigos e siga a gente, porque sempre tem novidades legais aqui na ZN Garagem. Até o próximo vídeo. Tchau.